portaria do governo do estado que libera o funcionamento de cinemas, teatros e casas de shows no Maranhão foi publicada 5 meses depois da determinação do lockdown, quando apenas os serviços essenciais, como hospitais, supermercados e farmácias, puderam funcionar. A liberação dos espaços culturais e de entretenimento acontece por conta da redução dos novos casos de contaminação pelo vírus no estado. Em relação ao contágio, o Maranhão continua com taxa menor do que 1 há mais de 120 dias. Isso significa tendência da diminuição de novos casos da doença. Seguindo a ordem cronológica de protocolos para o funcionamento dos espaços públicos, em maio, no Maranhão, houve a reabertura dos comércios pequenos. Em junho, a reabertura das lojas de rua, shoppings, salões de beleza, bancos, casas lotéricas, bares e restaurantes. No mês de julho, foram retomadas as atividades turísticas no Parque dos Lençóis e em cidades como Riachão e Carolina. Em agosto, foram liberadas as aulas presenciais em escolas e faculdades, a realização do Campeonato Maranhense de Futebol e apresentações musicais nos bares, restaurantes e praças de alimentação. No mês de agosto, eventos públicos e privados de pequeno porte, como aniversários e casamentos com até 100 pessoas, também puderam voltar a acontecer. Em setembro, foi a vez das quadras e praças esportivas serem reabertas ao público. E neste mês de outubro, o governador Flávio Dino anunciou as regras do novo protocolo. Os cinemas, por exemplo, podem receber até 150 pessoas por sessão. A lotação máxima e a venda de ingressos deve ser limitada em até 50% da capacidade e as salas devem ser higienizadas antes das sessões. Liberando cinemas com regras sanitárias, não é do mesmo modo, há regras de higiene, uso de máscaras, etc. Do mesmo modo, esses parques infantis, que às vezes se situam em shopping centers, enfim, nós estamos também, na segunda-feira, fazendo essa liberação. E eventos, inclusive pagos, como shows, festas, etc., com até 150 pessoas. Mas o alerta para a população é que mesmo com a retomada das atividades em ambientes públicos, o vírus continua agindo e a pandemia não acabou. Por isso, é necessário manter os protocolos de prevenção do novo coronavírus, entre eles o uso de máscara, o uso de álcool em gel e o distanciamento social. Em primeiro lugar, a gente precisa botar na cabeça que os casos diminuíram, mas a pandemia não acabou. Então, o esperado é que você tenha diminuição de casos, aumento de casos, até que você tenha uma vacina, né? Ou tenha, a maioria das pessoas já tenham tido. Então, se o vírus não parou de circular, você pode se contaminar. Então, nesse momento, é muito importante, dentro desse protocolo sanitário, que as pessoas respeitem o distanciamento social, né? Assim, falando de distanciamento físico, né? Você não se aproximar muito das outras pessoas, né? Seja numa loja, por exemplo, dos clientes, seja dos outros funcionários, que é isso que você vê que as pessoas não estão mais fazendo, elas estão se aproximando demais. E também a questão do uso da máscara. É importante entender que a máscara, ela não só evita a transmissão, como ela é também capaz de evitar as formas graves. Outra orientação importante é que pessoas do grupo de risco, como os idosos ou que apresentem sintomas gripais, por enquanto, não frequentem os locais. E muitas pessoas moram, o neto mora com os pais e os avós, e aí contamina. Tem família aqui que a criança adoeceu, os pais e os avós. Então imagina o tanto de gente que foi contaminada naquela família, com possibilidade de alguém complicar e morrer. Então essa é uma doença que dá um desafio muito grande, porque é uma doença que depende do comportamento da coletividade. Então, não adianta uma pessoa se comportar bem, evitar se contaminar, se dentro de casa outra pessoa tem um comportamento ruim.
Os protocolos de segurança sanitária foram regulamentados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública do Maranhão. Mas, caso preciso, as prefeituras municipais podem editar outras medidas restritivas.